Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, para a gente fazer uma gravação de uma aula de Química Orgânica Experimental. E essa primeira aula nós vamos fazer sobre identificação de compostos orgânicos, tá? São experimentos simples que podem ser levados para o ensino médio, e que os alunos efetivamente vão gostar. São realmente muito simples, que dá para fazer, na maioria dos casos, em sala de aula, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar alguns compostos orgânicos. No caso aqui eu separei sacarose e amido, para que nós pudéssemos identificar os compostos orgânicos. Veja que a sacarose, que é o açúcar de mesa, é o açúcar que nós comemos na nossa mesa. A estrutura dele é essa daqui, ele é um disacarídeo, tá? Não redutor, e que é completamente orgânico, carbono, hidrogênio, e oxigênio em sua estrutura. Escolhi também o amido, para nós fazermos o teste do composto orgânico, e vimos que o amido ele é um polissacarídeo, tá? Então formado em moléculas de alfa-D-glicose, encadeadas, assim, como ele é um polissacarídeo, são várias dessas moléculas. Aqui é uma representação pequenininha, dele, mas existe 300 até 600 repetições dessas moléculas formando o amido. Então, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do tubo de ensaio, espátula, bico de Bunsen, sacarose e amido, que já estão aqui. Então, nós vamos pegar um tubo de ensaio, colocar um pouco de sacarose com uma espátula, coloca um pouco da sacarose no tubo de ensaio, que pode ser o açúcar de mesa, que você pode levar para o laboratório, para mostrar aos seus alunos. Aquece diretamente no bico de Bunsen. O que nós vamos observar? Que vai queimar gradativamente essa substância e vai haver a formação de vapores de água, tá? Então, isso aí, esses vapores de água, e vai a queima gradativa dessa substância, a liberação dos vapores de água, exatamente depois você tem também a liberação da fuligem escura, que é o carbono, tá? O mesmo teste nós podemos repetir com o amido. E aí os alunos vão efetivamente ver a formação de vapores e água, tá? Que comprovam que as substâncias que nós estamos trabalhando são orgânicas, No segundo método, nós vamos identificar, de uma outra forma, o composto orgânico. Um composto orgânico. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com etanol, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma espátula, usar aqui pipeta, tá? Um tripé, um bico de Bunsen e a tela de amianto. Essa tela de amianto nós vamos colocar aqui, em cima desse tripé. E em cima dessa tela de amianto nós vamos colocar uma porção de magnésio em pó, tá? No laboratório. E vamos umedecer todo este magnésio com etanol, tá? Ele fica bem úmido. E vamos inflamar com o bico de Bunsen. Nós ligamos o bico de Bunsen, e aproximamos o bico de Bunsen desse magnésio que está aqui nessa tela de amianto. Então, você vai observar que esse magnésio, junto com o etanol, vai queimar com fogo alto, bonito, E em seguida, você vai aparecer, o magnésio ele vai trocar de cor, o magnésio vai se inflamar, vai mudar de cor, e vai ficar um depósito de carbono, depois de frio, em cima desse magnésio, que foi inflamado, vai aparecer um depósito de carbono, uma cor cinza. E isso é uma presença de carbono, determina que é a presença de carbono, certo? Então, segunda prática, segundo método, também uma forma de determinar um composto orgânico, certo? Fácil de fazer. Apenas os alunos, os alunos de ensino médio, nós não deixamos aproximar muito, mas eles podem, de suas bancadas, observarem a formação do fogo, efetivamente, e depois a mudança de cor do magnésio, que foi realmente inflamado, e ficou em cima dele o depósito de carbono, resultante da queima do etanol. Tá? No terceira pesquisa, que nós vamos fazer uma a uma com calma, que eu estou só explicando como é que vai ser, nós vamos utilizar tubo de ensaio, espátula, almofariz,
tubo em U, tá? Um bico de Bunsen, que já foi mostrado no outro slide, e uma pinça. Usaremos o óxido cúprico, uma substância orgânica qualquer e uma solução de hidróxido de cálcio. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no almofariz uma substância orgânica. Vamos colocar ureia, por exemplo, tá? E adicionamos 0,5 gramas do óxido cúprico. Com o almofariz, nós vamos triturar, né, misturar as duas substâncias, a ureia, nesse caso, e o óxido cúprico, colocar essa mistura num tubo de ensaio. E vamos colocar um pouquinho mais de óxido cúprico em cima dessa mistura. Adaptamos esse tubo em U aqui em um tubo de ensaio e do outro lado nós vamos aquecer um lado com o bico de Bunsen, o tubo de ensaio, né, que está com essa mistura de óxido cúprico mais a ureia, nesse caso, e vamos aquecer no bico de Bunsen. O que vai acontecer? Vai haver a formação de vapores aqui, tá, de CO2, que vão subir aqui pelo tubo em U e vão chegar no outro tubo de ensaio que vai estar acoplado aqui nesta saída e que tem uma solução de hidróxido de cálcio. Então, o que vai acontecer? Você vai observar que vai haver uma turvação nessa solução de hidróxido de cálcio. Então, o aparecimento dessa turvação na solução de hidróxido de cálcio indica a existência de carbono, certo? Então, se o trabalho for realizado com todas as substâncias secas, o óxido cúprico e a amostra, você vai observar aqui o aparecimento de gotículas de água na parte superior do tubo de ensaio, tá? Que é a continha, e no tubo de desprendimento comprova a presença de hidrogênio, certo? Então, você vai colocar esse tubo de ensaio com a mistura do óxido cúprico mais a ureia, que foi a substância escolhida. Em seguida, um pouquinho mais do óxido cúprico aqui. Acoplamos no tubo em U. Do outro lado, na saída dos vapores, né, um outro tubo de ensaio, agora com hidróxido de cálcio. Aquecemos o primeiro tubo e vai haver a formação de vapores. Esses vapores eles vão subir aqui pelo tubo em U e vão chegar no outro tubo de ensaio que tem solução de hidróxido de cálcio. Você vai observar claramente uma turvação nessa solução de hidróxido de cálcio, que é a comprovação da existência do carbono, certo? Então, se o seu tubo de ensaio e seu tubo em U estiverem bem secos, né, no momento de você fazer a sua experiência, o aparecimento em gotículas de água na parte superior do tubo de ensaio e no tubo em U comprova a presença de hidrogênio, certo? Então, o carbono é comprovado que existe lá naquela substância através da turvação da solução do hidróxido de cálcio, e o hidrogênio ele é comprovado pela formação de gotículas de água. O quarto método, nós temos a pesquisa de nitrogênio. Então, nós vamos precisar de tubo de ensaio, becker, espátula, bastão de vidro, proveta pequena, funil e papel de filtro. E que substâncias eu vou usar? Um sódio metálico, um pedacinho de sódio metálico, uma substância orgânica nitrogenada, nós vamos usar a ureia, sulfato ferroso, cloreto férrico, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Como é que eu vou fazer essa pesquisa de nitrogênio aqui, que também será qualitativa? Vou pegar um pedaço de sódio metálico e vou colocar em um tubo de ensaio, tá? E coloco em um outro tubo de ensaio, peso 1 grama mais ou menos de ureia. E misturo as duas substâncias, né? O sódio metálico mais a substância orgânica. E vou no bico de Bunsen. E você vai ver que vai acontecer uma fusão do sódio metálico com a ureia. Então, a gente tira um pouquinho, né, do aquecimento, depois aproxima novamente do fogo, volta um pouquinho, até que toda a fusão tenha ocorrido. Então, você vai deixar o tubo esfriar, vai adicionar 2 ml de metanol, tá?
e em seguida você adiciona 20 ml de água destilada lá no tubinho de ensaio que estavam o sódio metálico e mais a substância orgânica que era a ureia. E novamente com uma pinça, né, você segura o tubinho de ensaio e aquece novamente. Aquece até a ebulição. Deixa esfriar e filtra até que esse filtrado fique bem límpido. Então, esse filtrado você vai dividir em 3 porções, né? Veja que nós usamos 20 ml de água, 2 ml de etanol. Então, nós temos um total de 22 ml lá no nosso tubo de ensaio. Então, se vai dividir por 3, nós vamos ter em cada tubo de ensaio, após a filtração, aproximadamente 7 ml dessa solução filtrada aqui. Dividimos em 3, né? Cada um aproximadamente com 7 ml. A primeira delas, então o primeiro tubo de ensaio se coloca o número 1, você vai adicionar uma gota de solução saturada de sulfato ferroso, outra de cloreto férrico a 5% e 1 ml de hidróxido de sódio a 20%. Aquece rapidamente e adiciona 1 ml de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Então, o que vai acontecer? Como o nitrogênio está presente, né, porque nós usamos a ureia, nós vamos observar a formação de um precipitado azul intenso de azul da Prússia. É um azul bem intenso chamado azul da Prússia. Ou de uma coloração azul verdoso, também indica a presença de nitrogênio. Talvez esse experimento não dê para fazer em sala de aula, mas você faz facilmente em uma capela no laboratório. Tá? Então, sulfato ferroso, cloreto férrico, hidróxido de sódio são substâncias relativamente fáceis de manusear. Tem que ter mais cuidado, né, com o ácido sulfúrico, a solução de ácido sulfúrico, mas é um teste bem interessante e a coloração muito bonita, intensa, de azul, que comprova a existência do nitrogênio na ureia. Tá? A prática 5, nós vamos pesquisar enxofre. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Veja que na prática anterior, né, nós filtramos em três porções de 7 ml aproximadamente. Nós tínhamos numa solução 22 ml da água, metanol, o sódio metálico que foi fundido com a ureia, e o resultado disso nós filtramos em 3 porções. A primeira porção nós usamos para determinar a ureia, que foi determinado no experimento anterior, comprovado através de uma coloração intensa de azul da Prússia. Nesse experimento nós vamos pegar o segundo tubo de ensaio e vamos acidificar com ácido acético. Então, para isso a gente usa o papel de filtro, papel de pH, desculpe, para comprovar que esse filtrado está realmente com pH ácido. Adicionamos algumas gotas de acetato de chumbo e ocorrerá a formação de um precipitado preto se houver enxofre. Como nós estamos usando ureia, o enxofre não vai estar presente, ou seja, não vamos observar a formação de um precipitado preto, ou seja, negativo para enxofre, claro, porque nós estamos usando ureia. Ureia não tem enxofre. Se nós quisermos fazer um teste para comprovar a presença do enxofre, nós usamos, por exemplo, a tiureia. Fazemos todo o experimento do início e testamos o enxofre com a tiureia e vocês vão observar realmente a formação do precipitado preto. Então, essa foi a prática 5, né? Na sequência... Oi, pessoal. Então, vamos continuar a nossa pesquisa, né, de halogênios na amostra que nós iniciamos com sódio metálico, fundimos juntamente com a ureia, né? Depois colocamos metanol, em seguida água, aquecemos, filtramos e dividimos este filtrado em 3 partes. A primeira parte nós já fizemos a determinação do nitrogênio, que nós vimos que deu positivo a presença do nitrogênio, né? Na segunda parte nós determinamos se havia presença de enxofre e observamos que não havia presença de enxofre porque não houve a formação de um precipitado negro, né? E a terceira parte
do filtrado, da prática 4, nós vamos fazer a determinação da presença de halogênios. Então, se houver presença de halogênio nessa amostra que nós estamos trabalhando, vai aparecer um precipitado branco, tá? Um precipitado branco que indica a presença de halogênio. Não basta a solução ficar turva, tem que aparecer um precipitado, certo? Então, na prática 4, nós vamos acidificar usando o ácido sulfúrico e adicionar algumas gotas de nitrato de prata. Agitar um pouco e observar se há a presença do halogênio. Essa presença só será confirmada se houver a formação de um precipitado branco, certo? Então, vamos lá para o laboratório, né? Vamos continuar no laboratório e determinar essa presença ou ausência de halogênio nessa amostra, ok?